Ok, vamos ver um segundo exemplo aqui. Exemplo, como eu escrevi, é um exemplo de uma série que tem sazonalidade e tendência. Esses dados aqui, nota que eu estou disponibilizando para vocês esses códigos, e no meu código, ele está nessa pasta aqui. Naturalmente, essa pasta é no meu computador, né? Vocês vão ter que pegar esse arquivo aqui, colocar numa pasta lá para vocês e usar esse arquivo, em CSV mesmo. Como eu disse, eu gosto muito de trabalhar com CSV, né? Pode ser TXT? Pode, mas CSV funciona muito bem. Então, eu estou baixando aqui os dados do IPI, o iniciozinho é igual tanto ao de tendência quanto ao exemplo anterior que foi mostrado. Então, eu não vou explicar de novo o que é que eu faço aqui, mas vocês podem conferir o código quando estiver disponível para vocês. Aí, como eu disse anteriormente para a Carla, que está assistindo aqui, eu vou pegar os trabalhos de anos anteriores dos alunos em R e vou tentar disponibilizar pelo menos aqueles que são mais significativos, aqueles que têm as funções que ajudam, tá? Bom, tá aqui a nossa série. Essa aqui é a série de produto, índice do produto industrial do Brasil, de 85 a 2000, tá? Na verdade, até final de 99, meio de 2000, no 2000. Essa série, ela tem uma característica interessante que a gente vai ter que ver depois, que é que ela não termina no final do ano certinho, ela termina em junho. Então, como eu falei para vocês no vídeo anterior, o código que eu construí para gerar a matriz D ainda não é adaptável. Então, eu escolhi um conjunto de testes que vai ser para encaixar certinho com isso, tá? Então, vamos lá. Então, aqui nessa série, eu posso até apagar isso aqui que eu fiz isso aqui só para testar. Então, aqui nessa série, o que é que eu fiz? Mesmo código, plotei os dados dos meses um em cima do outro. Aqui eu fiz uma pequena adaptação, porque, como eu disse, essa série ela não termina certinho em dezembro, né? Então dava um bugzinho quando rodava. Então eu criei uma variável n meses, que é o número de meses, que ela sempre verifica qual é o comprimento da variável ano, aqui de cima. Então, se aqui, por exemplo, ao invés de 12 meses der só 6, ele vai pegar, né, são 6 aqui, esse n meses vai ser igual a 6, e ele vai plotar esse vetor meses str de 0 até 6, né? Ou seja, ele vai de 0 até 5, vai plotar os 6 primeiros meses, e ele vai plotar só aquele ano em particular. Aí pronto, isso resolve aquele bug. Tá? Então, olha aqui, plotei os anos todos, um em cima do outro, por mês. Tá? Repara que aqui nós temos de novo um padrão. Né? Tá bem evidente o padrão acontecendo aqui. Só que, por outro lado, além de padrão, se a gente for analisar, olha, 85 está aqui, esse azul, ele está correndo por baixo. E 2000 é esse marrom, está correndo por cima já. E tem um roxo aqui. É que nem olhar para essa série, ver que ela não está paradinha em torno de uma constante, né? Apesar de ter essa sazonalidade, ela também está crescendo o valor. Então, aqui a média, aqui antes era um IPI em torno de 90, aqui no final já está em torno de 120. Então, não posso dizer que a média é sempre a mesma, tá? Então, está meio claro que está muito aberto, né? Esse gráfico. Quando esse gráfico fica muito aberto, assim, desse jeito, ou tem uma variância variando, ou a tendência está variando, tá? Então, uma coisa, desse gráfico aqui, a gente interpreta que existe uma sazonalidade. Então, basicamente, como é que você chega nessa conclusão? Olha, eu olhando para o gráfico dos dados, eu estou vendo uma sazonalidade. E eu olhando, estou suspeitando que o período é 12. O que é que eu faço? Eu quebro a minha série em vários pedaços de 12 e ploto todos juntos. Se aparecer um padrão, beleza. Às vezes você pode errar isso aqui. Você pode, ao invés de encontrar o padrão logo de cá, você encontra um negócio distorcido, não. Deixa eu testar aqui. Eu achei que era 12, mas deixa eu olhar de novo ali. Ah, parece 15. Aí você coloca 15, tá? Mas no geral, a nossa intuição está certa. No geral, é difícil você errar isso, só que o negócio é muito complexo. Tá. E aqui eu fiz aquele mesmo gráfico de ir quebrando, né? Aí o bacana desse aqui é que se eu pegar um período aqui, por exemplo, eu pego esse primeiro período aqui de 85 e eu comparar com um período aqui de 98, por exemplo, você vê claramente que eles estão com médias diferentes, tá? Então, claramente aqui tem uma tendência. Não é uma tendência muito simples, porque ela não está subindo, ó, repara que ela sobe, mas você percebe que aqui esse cinza, né, que é o que é 92, cinza 92,
E esse verde aqui é 93, eles mantêm a média. Então ela está subindo, de repente ela dá uma equalizada, depois ela volta a subir de novo. Então, talvez aqui tenha um padrão que exija uma ordem maior que 3. Mas é lógico que eu não vou testar maior que 3, mas só quero exemplificar aqui. Aqui eu vou fazer aquele mesmo gráfico das médias, que está mostrando aquele mesmo padrão. Tá? E agora vamos separar o candidato. Como eu falei para vocês, eu não vou separar 12 amostras, eu vou separar 18 amostras. Primeiro porque aqui nessa série eu tenho 186 amostras. Então eu tenho um número maior de amostras para trabalhar com modelagem. Segundo, que como eu tenho mais dados, 18 se aproxima de 10%, e tem um motivo mais egoísta aqui, que é que o meu código para estimar sazonalidade só funciona se os meus dados começam em janeiro. Então, se eu pegar 18 amostras do final, eu começo em janeiro. Como assim? É porque a minha série, ela acaba aqui, ó, ela acaba em junho de 2006. Então, são 6 meses mais os 12 meses passados, né? Então, se eu recuar 6 meses mais 12 meses, isso vai dar o que eu quero, né? Que são as tais das 18 amostras. Então, olha, bora rodar aqui, ó. Porque ele não tá pegando aqui é 169, na verdade. 169, 168. Tá? Aí a gente continua. Repara que meu ZT Model, ele começa em 85 em janeiro e termina em 98 de dezembro. Então, ele se encaixa ali no meu código. E meus dados de teste começam aqui ó, em 99 de janeiro e terminam em junho. Não tem problema terminar em junho. O problema daquele código é que ele precisa começar em janeiro. Ou começar na primeira amostra do período, né? Se for trimestral, tem que começar do 1, se for semanal, tem que começar do 1, ele tem que começar do 1. Então, eu escolhi 18 para ele poder começar do 1. Mas isso é uma particularidade desse código, tá? Se eu ajustar, ele não vai mais ter esse problema, inclusive. Eu vou disponibilizar logo como tá, aí depois que eu fizer um ajuste, eu atualizo lá. Então, olha aqui. Aí eu vou plotar aqui os meus dados para modelagem, esses é azul, e os para teste em laranja, tá? Então, eu tenho aqui um período e meio para testar. Então, vamos lá. Aqui a função é a mesma que eu já expliquei no vídeo anterior, que serve para estimar, fazer o estimador de mínimos quadrados. Esse aqui é um estimador mais completo, ele estima tanto tendência quanto sazonalidade. Então, essa série serve para todo tipo. Ela é mais completa do que aquela primeira que nós vimos, que era só o polinômio. E a outra série de estimar a série e as componentes é o mesmo raciocínio também. Tá? Aqui, quando eu fui aplicar essas funções, eu decidi fazer para tendência de ordem 0, 1, 2 e 3. O motivo do 3 é porque eu quis experimentar aquela curvinha lá. Não que eu acho que o 3 vai ser o bastante. Eu acho que talvez eu precisasse de uma ordem maior para estimar legal, mas bora botar um 3 aí. Aí eu estimei. Essa aqui não é a minha melhor visualização para ver isso aqui. Eu vou tentar uma visualização melhor. Mas, enfim, estimei os parâmetros. Não está legal ver aqui. Aí aqui eu rodei para os modelos, estimei aqui as séries e os componentes de tendência e sazonalidade, e agora eu vou plotar. Então eu fiz tudo isso num gráfico só, né? Então o meu modelo zero, repara bem nele, né? Ele tem uma característica interessante. Nota que ele não é muito bom, ele pega legal a sazonalidade, mas ele tem um problema. Como ele tem uma tendência de ordem zero, então ele só estima uma constante. Então esse é um modelo que não vai se adaptar à tendência, ele vai ficar constante. Então ele vai, ó, ele começa alto e termina baixo. Então isso inclusive já indica, né, que a minha série claramente não é uma constante. Já o modelo 0, o modelo 1, ele é linear, o modelo 2, ele é de segunda ordem, e o modelo 3, esse roxo aqui, é de terceira ordem. Então, outro que o linear já é um pouco melhor, mas ele não fica bem certinho, né? Já o de segunda e terceira ordem já fica mais certinho. Bom, talvez essa visualização não seja melhor, bora ver um de cada vez? Então, plotando um de cada vez, você percebe aqui que eu estava falando, olha, o modelo de ordem zero, de tendência de ordem zero, ele estima a sazonalidade direitinho, mas ele não acompanha a tendência, ele é constante. Já o modelo de primeira ordem, ele estima também a sazonalidade certinho, mas a tendência dele é uma reta, né? É uma inclinação reta. Então, ele não vai se adaptar às curvas que a série tem. Então, ele vai ser meio reto aqui, tá? E a própria previsão dele vai ser reta demais também. Já o modelo de ordem 2, ele já é
uma parábola, então ele faz um ajuste um pouco mais próximo. E o de ordem 3, ele é meio que um S, só que precisaria de mais dados para ele se adaptar. Outra coisa que é importante é que todos esses modelos, eles têm uma constante, tá? Nota que a série não começa aqui do zero, então todos eles vão ter uma constante significativa. É só olhar aqui os meus dados, que é sempre 101, 85, sempre são dados significativos aqui. Inclusive, ó, estou aqui plotando só os betas. O primeiro beta é o beta zero, ele é o componente constante. Então, no modelo zero, como ele só era constante, ele tentou se ajustar mais no meio que ele pôde, então é 101. Já o modelo linear deu 85, o modelo de segunda ordem deu 90, e o modelo de terceira ordem deu uma constante de 88,99. Faz sentido a diferença entre eles, porque cada um vai ter um formato diferente. Ok, e aqui eu ploto o resíduo, só para mostrar, mas basicamente já expliquei isso para vocês, que o resíduo é o meu estimativa de modelo, é o meu z-est que está aqui, né? Subtraído dos dados reais. Agora, aqui eu peguei o de segunda ordem, mas para mostrar a decomposição. Tá? Podia ter pego de terceira, né? Mas eu peguei de segunda. E a minha intenção aqui era só para ilustrar a decomposição. Ó, em laranja está aqui o componente tendência estimada, ou seja, eu peguei só aquele polinômio e plotei aqui. O meu verde aqui é a sazonalidade estimada, enquanto que o meu vermelho é o resíduo. Gente, aquelas funções que eu fiz ali em cima para estimar tendência e sazonalidade, eu fiz com a intenção de ser geral. Então, por isso que elas soam mais complexas. Mas se vocês quiserem fazer isso uma por uma, é relativamente fácil. É só montar a matriz e depois multiplicar uma pela outra. Então, eu fiz ali uma coisa mais geral, mas se você não quiser criar uma função, você pode simplesmente montar a matriz, multiplicar pelo polinômio e fazer. Tá? Não tem muito problema fazer assim. Eu vou mandar uns exemplos em que isso vai acontecer. Vamos testar o modelo, então, né? Eu vou gerar as estimativas para os 4 modelos. E aí eu vou plotar os 4 modelos, tá? Aqui para os dados de teste. Essa visualização não é das melhores, então eu vou pular para aquela que são só para os dados de teste. Os meus dados originais, esse azul pontilhado aqui, nota que o meu modelo zero, né, que é na base da constante, ele não é muito bom, né? Ele fica bem longe mesmo. O modelo que fica mais por cima aqui certinho são os modelos 2 e 3. Aí é muito difícil de escolher com base no gráfico entre um e outro. Na verdade, eu nem plotei o 3 aqui, né? Ficou faltando plotar o 3. Mas o 2 e o 3 estão muito certinho. Por que é difícil escolher? Porque numa parte um fica abaixo, noutra parte outro fica acima. Então, o melhor mesmo é calcular os erros percentuais. E aqui, gente, eu não calculei. Deixa eu ver aqui. Comecei daqui, né? Modelo 3. Essa aqui eu já rodei. Aqui eu estou rodando de novo, que é para vocês poderem visualizar o 3 que eu percebi que eu não coloquei aqui nos gráficos. Aqui não é que bate hora, né? Aqui é IPI. Agora sim, está aqui o modelo 3. Ó, não dá nem para dizer se o modelo 3, o 2 ou o 1 se aproximam mais, porque ó, os dois estão por cima, hora eles estão por baixo, então melhor é calcular mesmo os erros e verificar quem tem o menor erro médio. Então vamos lá, momento de tensão para saber quem tem o menor erro médio. Eu tinha colocado aqui para o modelo 3 ainda. Muito bem. Média dos erros percentuais aqui. É isso, né? Percentual. Então, o modelo zero já era esperado, deu um erro de 16%, é absurdo. O modelo um surpreendentemente, deu 5% de erro, enquanto que o modelo 2 deu 6% e o modelo 3 deu 8%. A despeito de parecer eles se ajustarem melhor, o modelo de primeira ordem acabou se ajustando melhor, porque ele se encaixou melhor no final aqui, né? Tá interessante, né? Deu o modelo um como melhor escolha, né? Aqui tá os erros, né, deles, cada um deles. Faltou aqui calcular o do modelo 3. Então, a vitória para o modelo de ordem 1. Quem diria? O suficiente para... Na verdade, até que faz algum sentido,
Porque a série, na verdade, ela tinha uma característica linear que mudou no meio, né? Então, olha só, os erros aqui, por esse gráfico, é muito difícil de saber quem é melhor. A gente só sabe que o azul é o pior, né? Mas nos outros casos, a gente não dá para saber quem é melhor. Uma explicação que pode ser bacana aqui, ó, olha a minha série. Ela parece ter três momentos na vida, né? Que é essa primeira fase aqui, aí depois ela estabiliza, depois ela cresce de novo. A impressão que dá é que se eu desconsiderar os dados aqui, deixa eu ver, um que tem um eixo em termos de anos, se eu desconsiderar os dados anteriores a 94, por exemplo, talvez eu tivesse uma estimativa melhor, porque aqui ela tem um comportamento mais fechado, né? E ela segue em diante. Mas vai saber se esse fenômeno não vai se repetir. Então, talvez seja uma boa ideia estimar esse padrão aqui também. Então, nota que aqui agora eu tive vitória aqui de um modelo de tendência linear e com os componentes de sazonalidade relacionados. Tá? Então, isso é uma coisa que vocês vão precisar fazer. Quando vocês estiverem lidando com modelos assim, né, e vocês querem estimar por mínimos quadrados, o que você compara não é nem tanto a sazonalidade, porque a sazonalidade você tem uma forma padrão lá de calcular e você vai usar sempre a mesma. Mas os polinômios que você vai usar, você tem que ir trocando, você tem que testar para ver qual se ajusta melhor. Aqui nesse exemplo, eu testei até polinômio de ordem 3. Mas porque a intenção aqui não era fazer um relatório, não era conseguir um emprego. O objetivo aqui era só ilustrar. Mas na prática, vocês vão ter que testar mais. Então, vocês vão ter que testar até a 10ª ordem e ir verificando. Aí vocês vão testar, até vocês vão perceber que vai chegar uma hora que aumentar a ordem do polinômio até melhora a precisão, mas quase não avança mais o erro. O erro mais ou menos continua dando a mesma coisa. Então tem uma hora que você sabe, não adianta eu aumentar que não vai melhorar essa estimativa. Então, que fique claro, aqui eu testei a terceira ordem, não significa que quando eu passar o trabalho é o que vocês vão ter que fazer, tá? Vocês vão ter que testar para ordens maiores.